Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus nos abençoe. O nosso tema hoje é sobre efeitos físicos e vamos englobar duas aulas numa só. A primeira praticamente é uma recapitulação daquilo que vocês já conheceram no segundo ano, em estudos sobre mediunidade. Vamos então só lembrar alguma coisa. Os espíritos podem produzir efeitos intelectuais ou físicos. Quer dizer, os fenômenos que os espíritos produzem podem ser subjetivos, porque eles se dão no campo das percepções do médium. O médium é que percebe e conta para nós. E os efeitos físicos já são objetivos, porque todos podem percebê-los. Os sentidos físicos nossos captam essa presença, essa ação dos espíritos. E esses fenômenos de efeitos físicos podem ser sonoros e luminosos. Vocês vão lembrar aquele episódio que está lá em Atos dos Apóstolos, quando nós lemos o dia de Pentecostes. Estão lembrados? Aqueles fenômenos sonoros e luminosos. Estão lembrados? Ouviu-se um som como de um vento impetuoso e apareceram chamas de fogo, quer dizer, efeitos luminosos sobre as cabeças dos apóstolos, não é? Mas também podem ser os efeitos físicos no campo de efeitos motores, quando eles movimentam as coisas ou até pessoas. É o caso da levitação. Nós temos aí uma lembrança de Jesus caminhando sobre as águas lá no lago de Genezaré, não é? Aquela sombrazinha pequena ali que está chegando no barco seria então Jesus, não é? Temos também os fenômenos de transporte que ainda são dessa parte de motores, de movimentação, transportam a pessoa de um lugar para o outro, ou um livro, assim por diante. Existem também efeitos físicos modificadores ou plasmadores. Então aí nós temos um exemplo de moldagem. Nós vamos ver, nós não mostramos toda a levitação ainda, desculpe. Então vamos voltar atrás e ver outros exemplos de levitação. Mostramos Jesus, mas esse é São José de Cupertino, da Igreja Católica, um sacerdote que também levitava na igreja, não é? E temos ainda do movimento espiritualista, Daniel Douglas Home, inglês, que ele fazia a levitação à frente dos pesquisadores, saía por uma janela e entrava pela outra. Então nós vemos aí que são realmente fenômenos de efeitos físicos, porque agem na matéria e todas as pessoas observam. Nós temos também, entre os modificadores ou plasmadores, o que chamaríamos de materialização. Esse termo não é muito apropriado, não é? Materialização dos espíritos. Não, os espíritos não se materializam. Kardec tinha uma denominação diferente. Ele dizia aparição fluídica. Ele ia dizer de uma maneira que a gente saberia que era o espírito se manifestando. E as transfigurações, quando há modificação da aparência das pessoas, Jesus se transfigurou no horto quando orou, não é? Também é um fenômeno de efeito físico, porque todos observam. Fenômenos de voz e escrita direta. Temos mais uma aí, desculpe. Moldagem. Esse é moldagem, também é modificador ou plasmador. Nós vemos que os espíritos aí mergulharam as mãos perispirituais, claro, na parafina fervente e ainda cruzaram os dedos, porque esse fenômeno não poderia ser imitado por um encarnado. Não há como, nem que usasse luvas, não há como conseguir a moldagem desta maneira. Então foi uma ação dos espíritos no campo material para deixar a prova da sua existência e imortalidade. E temos fenômenos de voz e escrita diretas,
como naquele festim de Baltazar, está no Velho Testamento. Aparece uns dedos de homem escrevendo na parede do palácio, Mane Tekel Fares, significava uma mensagem para aquele rei que estava não respeitando os objetos sagrados do templo dos israelitas. Eles haviam dominado a região, pegaram os cálices que eram sagrados e começaram na orgia a utilizar. Então apareceram esses dedos que escreveram isso na parede e significava que o teu reino está pesado, medido e condenado. Então nós temos assim exemplos na história, exemplo em todos os povos de voz direta, quer dizer, quando a voz dos espíritos é escutada por todos, que não sejam surdos, não é? E também escrita direta, em que os espíritos escrevem por várias maneiras no campo material. E temos ainda os fenômenos de curas, como o de Pedro, que narra lá em Atos dos Apóstolos. Pedro e João curaram um coxo de nascença à porta formosa do templo. Pedro, diante do pedido de esmola daquele pobre homem, respondeu: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então ele agiu ali como um intermediário de espíritos, promovendo o restabelecimento daquelas pessoas. Em relação à levitação, gostaríamos de comentar um caso curioso. Eu tenho aqui uma reportagem que mostra 3 homens de costas, em pernas cruzadas e no alto, no ar. E eles falam então de levitação. Mas ali não foi levitação, não, foi um truque fotográfico, porque eles, batendo na cama elástica, subiram no ar, aí tiraram a foto. Mas isso não é levitação, não é? Então veja como certos fenômenos de efeitos físicos podem ser imitados, pode haver fraude, não serem fenômenos reais. Recapitulamos isso e temos que recapitular também o que é essencial para a produção desses fenômenos. O que é essencial? Estão lembrados? Ectoplasma, não é? É uma substância que sai do corpo do médium. Vamos ver uma foto mostrando uma médium emanando o ectoplasma. O ectoplasma sai por orifícios ou extremidades do corpo. E temos aí essa médium emanando o ectoplasma. O ectoplasma não tem forma, ele é amorfo, ele não tem forma. Por isso, quando Jesus estava materializado e foi-se embora e deixou de mentalizar sobre o ectoplasma, eles pensaram que Jesus tinha desaparecido numa nuvem. Não é? É que a substância, o ectoplasma que Jesus estava utilizando, enquanto ele mentalizou, tinha a forma que Jesus queria, do seu perispírito. Mas quando Jesus se afastou, ele voltou a não ter forma, parecia uma nuvem que foi se desvanecendo no ar, certo? Então o ectoplasma é assim. Nós vamos ver como é que os espíritos trabalham. A segunda foto do ectoplasma, nós vamos ver que os espíritos já estão atuando e produzindo alguma forma naquele ectoplasma. Primeiro emana e depois o espírito trabalha e molda e modela. Esse ectoplasma acredita-se que seja força nervosa, porque ele provém do corpo, é fluido animalizado. Vocês estão lembrados que quando nós encarnamos, nós aurimos esse fluido para a nossa encarnação. Os espíritos desencarnados não possuem o ectoplasma, só os encarnados. É por isso que, para se manifestarem lidando com a matéria, os espíritos precisam do médium de efeitos físicos, que libera bastante ectoplasma, não é? Esse ectoplasma provém do corpo, tem propriedades químicas semelhantes a ele e se apresenta viscoso, esbranquiçado, sem forma. Esse viscoso, esbranquiçado, Divaldo Franco certa vez comentou comigo, que ele também participava de efeitos físicos,
Então ele diz que parecia assim como um bastãozinho de desodorante, que dá a impressão de úmido e que é um pouquinho assim viscoso, assim, e frio também. É isso que ele disse que parece com o ectoplasma. As pessoas presentes a um efeito físico, elas não sabem, mas às vezes também estão colaborando um pouquinho, porque todos nós encarnados possuímos o fluido animalizado. Quando encarnamos, aurimos para a encarnação. Então todos nós temos, mas não em quantidade para sermos um médium de efeitos físicos, mas emanamos um tanto e pode ser aproveitado. É interessante que nós já vamos deduzir que os desencarnados não possuem o ectoplasma. Por isso eles precisam dos encarnados, do fluido que o encarnado tem para produzirem os fenômenos sobre a matéria. O médium pode estar perto ou longe, não tem importância, porque o espírito coleta o ectoplasma e o utiliza onde ele desejar. Naturalmente há limites para essa distância, não é? Mas às vezes não está no local. E se procura quem seria o causador e não vamos encontrar no local, está nas imediações. O médium influi no fenômeno porque depende da quantidade e da qualidade do fluido que ele emana, o que o espírito pode fazer. E também se ele tem boa ou má vontade para com o fenômeno. William Crookes, que escreveu o livro sobre esses fenômenos de efeitos físicos, ele narra que certa vez a médium estava incomodada, porque, afinal de contas, esse efeito físico mexe com o corpo da pessoa, e ela estava incomodada, parece que já não queria prosseguir nos trabalhos, e o espírito amigo pedia a ela, estimulava, convidava, animava para que ela continuasse no estado especial que permite a liberação dos fluidos. Então, a boa ou má vontade do médium para com o fenômeno também pode influir. Nós estamos vendo que a ação é dos espíritos. A ação é dos espíritos. E esse espírito como será para poder produzir efeitos físicos no campo material? Ele tem que ter ainda afinidade com a matéria. Mas isso quer dizer que ele deve ter uma evolução mediana para inferior, porque ainda tem afinidade com a matéria. Então é um espírito mau, só eles que podem produzir. Não, um espírito pode ser benévolo, mas não evoluído, mas é de características benévolas, não é? Então os espíritos ainda afins com a matéria é que podem trabalhar. E os espíritos superiores não podem produzir os efeitos físicos? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, vai nos ensinar que quando um intelectual é pianista, mas ele tem um corpo delicado, que não exercita muito os músculos todos, então ele precisa carregar o piano. Ele consegue? Não, mas ele chama um carregador. Então os espíritos também, quando precisam agir sobre a matéria densa, eles chamam um espírito que ainda tem afinidade com a matéria e supervisionam e comandam o trabalho dele. Vejamos como é que o espírito produz o fenômeno. Agora nós vamos dar uma receitinha, não é? A receita que o espírito faz. Ele usa seus próprios fluidos. Sim, ele tem fluidos também do seu perispírito. Não é fluido animalizado, mas ele tem fluidos. Ele usa seus próprios fluidos, ele usa o ectoplasma do médium e também dos demais participantes, assistentes. Ele utiliza também fluidos ambientes. Qual fluidos ambientes? As energias da natureza, do meio em que estamos. Especialmente árvores, animais, o mar. Eles podem retirar substâncias para nós não sabemos o que são, mas eles conhecem e trabalham com elas. Ele mescla esse conjunto de fluidos e
os combina de tal maneira que ele vai poder tornar animado, com vida, como se fosse com vida, um objeto, alguma coisa que eles querem mostrar. A matéria ficou saturada em todos os seus espaços interatômicos, intermoleculares, ficou saturada dessa mistura que o espírito impregnou. Nós vamos dizer, mas nós temos a impressão que reveste por fora. Não, não, penetra, porque o nosso corpo parece tão sólido, mas afinal de contas nós somos constituídos de células e nós temos elementos atômicos, então há uma enorme distância entre as essências do nosso corpo, as substâncias do nosso corpo. Vamos dizer assim, comparando grosseiramente, é como se a gente fosse poroso. A gente é poroso, então aquela substância fica impregnada num livro, num objeto, não é? Naquela forma que ele plasmou, então ele impregna com essa receita dele. E aí fica uma continuidade perfeita entre a mente do espírito e o objeto que ele formou ou que ele está movimentando. O espírito não está lá segurando o objeto, mas ele está comandando pelo pensamento. Há uma ligação entre ele e o objeto, entre ele e a forma que ele está apresentando. É assim que o espírito age para produzir os efeitos. Kardec, o que ele pensava desses efeitos físicos? Ele não desprezava, é um fenômeno, tem sua importância. Ele dizia que podem proporcionar observações interessantes, podem contribuir para que os observadores adquiram convicção da existência, presença dos espíritos. Mas ele não dava uma importância capital aos fenômenos de efeitos físicos, não. Não. Ele deu muito mais importância aos fenômenos subjetivos, intelectuais. Por quê? Ele dizia que o fenômeno de efeitos físicos às vezes assume proporções fatigantes e importunas. É verdade, os espíritos, quando conseguem acionar sobre a matéria, ficam, por exemplo, jogando pedras, fazendo abrir as portas de armário, cair em todas as coisas. Realmente produzem ruídos estranhos, incomodam, perturbam as pessoas, não é? Nós temos aí o fenômeno de poltergeist, que para nós significa aquele espírito leviano, inconsequente, brincalhão, não é? Que produz coisas assim para assustar, incomodar as pessoas. Então Kardec achava que se a mediunidade surgir espontaneamente, olha lá, não é para provocar, mas se surgir, como é que surge? Pelos fenômenos a gente começa a perceber que alguém ali oferece o ectoplasma, não é? Ele diz que se deve deixar seguir o seu curso normal, quer dizer, não provoca, não fica em cima, e agora queremos que veja isso, mas o que será que... Não, aceita na medida do normal. E ele dizia também que o fenômeno de efeito físico é mais de ordem moral. Nossa, mas é efeito físico. Mas ele é causado por questões morais, principalmente. E nós vamos verificar que é verdade, porque existe o ectoplasma, mas o que é que atrai determinados espíritos para o nosso ambiente? É a nossa parte moral. Qual o objetivo que um espírito tem para produzir os fenômenos? É a parte moral. Então, o fenômeno é mais de ordem moral do que física. E ele dizia também, Allan Kardec, que convém evitar, com escrupuloso cuidado, tudo o que possa sobreexcitar a imaginação. No caso, muita serenidade, muito bom senso, diante dessas manifestações dos espíritos em efeitos físicos. Essa aula recapitulou ligeiramente o que vocês já conheciam do segundo ano. Agora nós vamos entrar na aula seguinte, a 29ª,
e vamos verificar alguma coisa a mais sobre os efeitos físicos e também a reunião de efeitos físicos, que cuidados precisa ter. No final do século XIX vai até 1900, final dele, então nós estamos lá depois de 1850, 60, 70, 80, né? Nesse final de século e começo do século XX, do século passado, que foi até 2000. Então nós temos 1900 e tanto, não é? Foi uma época de grandes experimentações, com admirável cobertura dos bons espíritos, porque havia tanta proibição em torno da mediunidade, e já era época de nós termos mais conhecimento, que os espíritos do Senhor, por toda parte, provocaram fenômenos, efeitos físicos e intelectuais, ocorrências espontâneas, e depois os investigadores procurando entender o que é isto, o que está acontecendo, o que causa isto, não é? Atraindo a atenção dos pesquisadores. Foi uma época de tão grande manifestação que Herculano Pires, no seu livro, ele fala de psychic boom, quer dizer, explosão psíquica. Psychic boom, uma explosão psíquica. Nós tivemos grandes médiums nessa época. Atualmente nós não temos tantos assim, não. Mas a época era para isso, então já encarnaram pessoas preparadas para oferecer bastante ectoplasma e os espíritos poderem trabalhar. Então nós tivemos Florence Cook, que foi examinada por William Crookes, o sábio, Eusápia Paladino, que foi examinada também por Ernesto Bolzano e outros sábios, e muitos outros médiuns, mas essas duas se destacam. Neste caso, vamos mostrar uma foto que não é uma foto do fenômeno, é a foto de uma pintura. Então, esse é um quadro que foi pintado por um pintor, James Tissot, francês. Por que é importante esse quadro? Ele é de uma época bem antiga, 1885. Uma sessão realizada em Londres. O médium de efeito físico foi William Ellington. E nós vemos ali uma figura feminina e um dirigente espiritual, um protetor espiritual. Por que esse pintor pintou esse quadro? Foi um fenômeno real. Essa jovem que aparece aí era Catherine Irene Newton. Tinha sido noiva do pintor, mas desencarnara. E ele teve a felicidade de ver a noiva, espírito materializado, numa reunião. Eles puseram, inclusive, os espíritos como se fosse uma luminosidade à altura do tórax, para que eles pudessem observar bem as feições. Como pintor, James Tissot gravou bastante e conhecia as feições de sua amada, não é? Então, depois ele pintou a tela, reproduzindo o que ele vira na reunião. É muito bonito isto, porque mostra o sentimento que continua do lado de lá da vida, né? Não, o amor não se perde, não se desfaz. Bem, estas pessoas todas foram examinadas por sábios. Vamos ver que sábios. William Crookes, que revelou o estado radiante da matéria. Aksakov, um pesquisador russo. Ernesto Bolzano, italiano. Nós citamos só esses, mas havia muitos mais. Eram equipes, eram grupos pesquisadores, não é? Esses sábios, tendo observado os fenômenos, e eles faziam atas, relatórios, e tomavam todos os cuidados para que não estivessem enganados na observação dos fenômenos, eles comunicaram os bons resultados que haviam obtido para as sociedades de ciência. Eles não guardaram com eles. Eles testemunharam à sociedade de ciência, mandando seus registros, fotos, relatos,
e divulgando-os em livros. Eles escreveram livros para contar essas pesquisas, eram muito importantes. William Crookes escreveu Fatos Espíritas, é um livro pequenino, mas muito importante. Aksakov escreveu Um Caso de Desmaterialização, porque numa das pesquisas ele procurou sentir sobre a média, porque ele observou que as saias estavam muito caídas, e ele foi ver na região das pernas. E ele não encontrou as pernas, porque os espíritos estavam utilizando a substância para apresentar a materialização. Então isso ele chamou de um caso de desmaterialização. Claro que depois voltou tudo no lugar, não é? Mas de momento eles estavam utilizando a substância do corpo da pessoa. Bozano escreveu Metapsíquica Humana. E junto com Paul Gibier, ele escreveu Materialização de Espíritos. E aqui tem uma coisa interessante. Eles conseguiram encontrar médium que a peculiaridade era produzir materializações em miniatura. Então, pequenas pessoas eram materializadas. Aí é bom, né? Não precisa gastar tanto ectoplasma. Faz pequenas, mas perfeitas. Né? Kardec, de certa forma, participou destes fenômenos, porque, não de todos, mas ele atestou, por exemplo, o trabalho de Daniel Douglas Home, aquele que vocês viram levitando lá. Daniel Douglas Home produziu muitos fenômenos e dava espetáculos, porque ele não era um espírita, ele era um médium, não é? Então ele mostrava de público o que acontecia, os espíritos como trabalhavam ao redor dele. E Kardec, na Revista Espírita, 1858, em várias páginas ele atesta o trabalho do Daniel Douglas Home. Significa que o Daniel estava aprovado, não era fraude, porque Kardec era muito sincero, né? E ele saía em campo para verificar a legitimidade ou não. E ele atestou a verdade dos fenômenos através do Daniel. Apesar de tudo isso, esses pesquisadores, esses sábios, não conseguiram convencer plenamente aos seus pares, aos seus iguais. Não conseguiram. Mas parece que o pessoal é renitente, não é? É endurecido. Aqueles que não tinham ido a estas realizações não acreditavam. Os que foram e observaram estavam convictos, mas a grande maioria não foi. A grande maioria não tinha experiência pessoal e não acreditavam nos relatos dos seus companheiros. É o caso de São Tomé, não é? Os companheiros todos dizendo que Jesus estava ressurgido, ele disse, só acreditarei se eu tocar, eu mesmo, né? Eis aí, é a mesma atitude. Então, apesar de todo esse trabalho, não houve convencimento da parte científica a respeito da manifestação dos espíritos. Na primeira metade do século XX, então já temos 1950 e tantos, nos Estados Unidos nós podemos citar Jacques Weber, que foi médium de efeitos físicos. Mas no Brasil nós também tivemos uns médiums bem famosos. Normalmente a gente quase não conhece, mas há livros a respeito. Ana Prado, a respeito dela, Nogueira de Faria escreveu um livro, O Trabalho dos Mortos. Ela era médium de efeito físico, parece que ela é do Pará. Mas temos também Peixotinho. Do Peixotinho nós temos foto, não é? Peixotinho foi contemporâneo do Chico Xavier. E se o Chico Xavier produzia fenômenos na parte do livro, intelectuais, os fenômenos, embora Chico Xavier pudesse ser médium de efeitos físicos. Mas Emmanuel, o seu protetor, o dirigente do seu trabalho, não quis que ele se dedicasse a isto, porque a tarefa dele era dos livros. É um fenômeno chamativo que poderia desviar da tarefa. Então, eu conheci companheiros como Newton Boechat e outros que testemunharam Chico produzindo fenômenos de efeitos físicos. Mas Emmanuel, assim que a coisa começou a crescer, cortou. Não era para trabalhar com isso, né? Mas o Peixotinho, sim, a tarefa dele era nos efeitos físicos.
E nós aqui nem sabíamos do tal de Peixotinho, mas lá no Rio de Janeiro, ele realmente foi muito famoso, produziu curas admiráveis. E o interessante, a gente diz assim, curou tanta gente, os espíritos extraíram, sem cirurgia, extraíram tumores, corrigiram problemas orgânicos e deram demonstrações de moldagem, de pintura, uma série de coisas, de materialização mesmo. Mas o Peixotinho sofria de asma, sofreu a vida inteira e não se curou, porque no caso dele havia necessidade daquele filtrar no corpo, daquele espiar alguma condição do passado, não é? Então nós vemos por aí que os fenômenos são possíveis, mas não quer dizer que todas as pessoas vão se curar ou vão se transformar. Bem, Peixotinho nós vamos encontrá-lo também, no caso lá, ele está emanando o ectoplasma e o espírito está começando a moldar alguma coisa no ectoplasma. Mas nós vamos ver ele ao lado de Chico Xavier. E o Chico Xavier era muito alegre. E nós vemos que ele está dando uma bela risada, não é? Essa é a letrinha do Chico Xavier. Ele ofereceu essa foto para um companheiro. Né? Então nós vemos o trabalho aqui no Brasil de médiums de efeitos físicos, não só ele. Nós tivemos, sobre Peixotinho, existe um livro muito lindo, Materialização do Amor. Não sei se nós temos aqui, mas se vocês pedirem à livraria, eles certamente encomendam. É do Humberto Vasconcelos, Materialização do Amor. Narra toda a trajetória do Peixotinho, que foi uma pessoa extraordinária, foi militar, casado, com vários filhos, e uma vida toda dedicada ao serviço dos espíritos. Ao lado da sua vida profissional, familiar, ele nunca deixou de fazer o seu trabalho de médium de efeitos físicos. Mas um outro médium também admirável foi Carmine Mirabelli, aqui no nosso estado de São Paulo, Carmine Mirabelli. Aquele grande autor Carlos Embaçaí, ele escreveu, o Paliano escreveu sobre ele um livro, Mirabelli, um médium extraordinário. Mas Carlos Embaçaí conta vários fatos, quer dizer, testemunhou também sobre a mediunidade do Mirabelli, mediunidade de efeitos físicos. E com uma característica especial. O ectoplasma costuma se dissolver na claridade, mas o Mirabelli produzia fenômenos em plena luz. Então era uma característica única. Só que a vida do Mirabelli não era muito fácil, com esse ectoplasma abundante que ele emanava, e era para demonstração mesmo, os espíritos ao redor dele. Então ele chegou a ser internado num hospício, não como louco, mas o pessoal queria saber o que era aquilo. E internaram, porque onde ele estava aconteciam muitos problemas. Por exemplo, ele trabalhou numa sapataria, mas os espíritos faziam cair todas as caixas de sapato. O dono dispensou o Mirabelli, não é? Eu não quero um empregado assim. Ele era também transportado, os espíritos o transportavam. Então ele estava conversando com as pessoas, de repente ele sumia e aparecia lá em cima de um poste. Muito bonito, mas para ele não era muito agradável, não é? Quer dizer, a vida dele era muito perturbada por essas manifestações. Mas era uma necessidade de dar demonstrações que os espíritos tinham e a mediunidade do Mirabelli permitia. Carlos Embaçaí também contam sobre ele, que ele morava em Niterói e o Mirabelli foi visitá-lo. A esposa do Carlos Embaçaí tinha uma cristaleira com aqueles cristais de família, não é? E onde ia o Mirabelli, os espíritos abriam as portas das coisas, derrubavam, quebravam, né? E ela sabia, ela tinha já sabido das coisas. Então, quando recebeu a porta, disse: muito seja bem-vindo, senhor Mirabelli, mas olha, aqui em casa os espíritos não vão produzir nenhuma baderna. Não pode quebrar nada na minha casa. Se fosse uma pessoa comum, sem grandes
merecimentos, mas Carlos Embaçaí e esposa eram um casal de vida espiritualizada, de vida de fraternidade, eram muito responsáveis, tinham autoridade moral. E os espíritos tiveram de obedecer, não é? Então não quebrou nada na casa dela. Fez algumas demonstrações, mas não quebrando coisa alguma. Não é que eram os espíritos que queriam quebrar coisas. Era para chamar a atenção das pessoas. Lá no hospital, por exemplo, quando Mirabelle estava sendo examinado por um médico, conversando com o médico, prestando informações, num armário ao lado havia uma caveira, que era para pesquisa, para demonstrar a parte óssea do organismo humano, não é? Só que enquanto ele estava conversando, os espíritos movimentaram a caveira, batendo os dentes, né? E o médico ficou muito impressionado com isso, né? Mas não era para falar de morto, é que eles acharam interessante, que ele sabia que a caveira não tinha vida, então estava se manifestando, não era um espírito querendo falar através da caveira, era só uma demonstração para o médico, não é de ação sobre a matéria. Então esse médium extraordinário que foi Carmen Mirabelle teve uma vida agitada, difícil, mas era para testemunhos, não é? Na atualidade, quando alguém fala de efeitos físicos, o que está pretendendo? Ver algumas luzes, movimentar alguma coisa, que nada, é materialização. O pessoal já quer ir naquele fenômeno que é tão mais chamativo, não é? Kardec falava aparição tangível. E a gente fala materializar espírito, não é? Bom, um companheiro, Alexandre Rocha, escreveu o seguinte: vez por outra, surgem em nosso arraial companheiros que desejam reeditar as experiências do fim do século passado, início deste, expondo os médiuns a sofrimentos descabidos, a situações vexatórias, sugerindo em nome de um pseudo-rigor científico a volta das antigas amarras e gaiolas, onde os mártires da primeira hora, aqueles médiuns, não é, que se prestaram a essas demonstrações, deram o testemunho da nova realidade. Então nós vamos ver aqui algumas fotos de médiuns, como é que eles se encontram, esses médiuns como eram pesquisados. A médium, naquele fenômeno, ela está segura nas duas mãos por pessoas. Quer dizer, não é que a médium está ali e o fenômeno está acontecendo. Eles estão querendo verificar se ela não movimenta as mãos, se ela não faz alguma coisa com as mãos, não é? Temos uma outra foto. Agora é do nosso Mirabelle. Teve de que ficar em trajes menores para ver se ele não tinha nada escondido com ele, que pudesse produzir os fenômenos. Então era assim que eram feitas as pesquisas. Não era uma coisa assim bonita, o médium vai lá, senta, o deita e pronto. Não, eles estavam pesquisando, então eles opunham várias barreiras, dificuldades. Se era uma senhora, eles mandavam outras senhoras fazerem uma vistoria nas roupas íntimas para ver se a pessoa não estava levando panos, levando alguma coisa que pudesse utilizar depois, não é? Então as pesquisas, é o que ele diz assim, as antigas amarras e gaiolas, por causa do rigor científico. Algumas pessoas estão querendo talvez voltar nessa época, não é? Mas nós já estamos em outra situação. Então continua Alexandre Rocha dizendo a estes, é verdade, não mostrei ainda essa foto. A médium lá está, numa espécie de cabine, adormecida. É interessante a gente lembrar isso. O médium de efeitos físicos geralmente está adormecido, ou quase, enquanto emana o ectoplasma. Porque é substância nervosa, não é? Então, quer dizer, ele está em repouso, com exceção do Mirabelle. Mirabelle é uma exceção, mas todos os outros a gente vê
que ela está adormecida, o espírito coletou o ectoplasma que ela emanava, e era bastante, e plasmou o seu corpo em cima do ectoplasma, certo? Essa foi uma materialização. Aqueles então que querem ainda reviver essas experiências, diz Alexandre Rocha, cabe nos lembrar que o momento em que vivemos é outro. Não só as técnicas científicas progrediram, mas convém recordar que a ciência não estaciona na comprovação de um mesmo ponto. A partir do momento em que determinado aspecto é comprovado, passa-se à fase seguinte, é o progresso. E os espíritos nos indicaram o próximo passo. Já buscamos a materialização dos espíritos. Busquemos agora a espiritualização dos homens. Não é a nossa fase? Agora, nós não estamos procurando materializar os espíritos, torná-los visíveis e tangíveis. Nós estamos procurando evoluir, desenvolver-nos a todos nós. É a nossa espiritualização que está em jogo, não é? Agora, essas tentativas de reviverem aquelas experiências daquela primeira época, o pessoal insiste, mas não tem conseguido sucessos não, pelo contrário, vários e lamentáveis insucessos. Eu vou pedir uma ligeira interrupção. Houve muitas tentativas na atualidade para produzir fenômenos de efeitos físicos com materialização. E esses fenômenos não obtiveram sucesso, não foram comprovados devidamente. Porque os instrutores espirituais esclarecem. Os encarnados na Terra não compreendem exigências morais e técnicas que esse tipo de trabalho requer, nem oferecem uma colaboração eficiente. Ai, que interessante! Então, somos nós que não sabemos, não entendemos como é o fenômeno, que condições ele precisa, e não ofereceríamos o ambiente, a doação necessária, não é? Essas reuniões se efetuam com grandes riscos para a organização mediúnica. Porque vocês estão pensando se é uma força nervosa, se é do próprio organismo, e está muito exteriorizada, cerca de 60%, 70%, é extraordinário. Lembram que aquele fenômeno de desmaterialização? Olha quanto perde do corpo. Então, é muita emanação das reservas da pessoa. E houve, por exemplo, um caso no exterior em que um jornalista incrédulo estava observando o fenômeno. Lá estava a figura toda materializada. Ele avançou para aquela materialização e segurou, porque ele pensava que era médium. Então ele disse, quero ver ela sair daqui, não é? Mas não era a médium. Aquilo se desvaneceu. Aí daí que voltou com rapidez para o corpo da pessoa, e o trauma que houve causou repercussões físicas na médium. A coisa não é assim. Então essas reuniões se efetuam com grandes riscos para a organização mediúnica. Elas requisitam no plano espiritual dilatado número de cooperadores. Se nós temos um fenômeno de comunicação, psicofonia, nós vemos assim, precisamos do médium, do espírito e de alguém para conversar. Simples, né? Mas para o trabalho de efeitos físicos, nós vamos ver depois, há uma série de preparações, de cautelas, de cuidados. Então precisam muitos espíritos trabalhando. Só se justificam essas reuniões quando for para benefício da humanidade. Como benefício da humanidade? Auxílio a doentes,
ou experiências científicas respeitáveis e dignas. Ah, sim, para pesquisas respeitáveis e dignas, pesquisas científicas, podemos fazer, se tivermos o médium apropriado. Mas é com todo respeito, não é? Observando os requisitos necessários, os objetivos maiores. Não é? Então nós vemos que por isso os espíritos bem esclareceram que nós não conseguimos os resultados. As tentativas têm sido desastrosas, não é? Já que precisam certos requisitos, vamos conhecê-los. Requisitos de ordem moral e técnica. Uma equipe habilitada. Bom, sempre todos os trabalhos espíritas requerem uma equipe habilitada, não é? Mas no caso é um dirigente que precisa conhecer esses fenômenos, como se dão, como tratar os espíritos, o que é possível e o que não é. O médium de efeitos físicos, porque se não tivermos, como é que nós vamos realizar uma reunião de efeitos físicos? Não há um médium apropriado, não é? Então precisa ter um médium de efeitos físicos. Embora os circunstantes também doem alguma coisa, mas é muito pouco. O fundamental é o médium. Colaboradores vários, propósitos elevados. Nós não vamos fazer essas reuniões para brincadeiras, para demonstrações, sei lá, para ganhar alguma coisa materialmente, não é? Tem de haver honestidade e boa moral em todos os participantes, porque nós atraímos determinados espíritos. E nós já vimos que os espíritos que lidam com o ectoplasma não são espíritos muito evoluídos. De repente nós atraímos aí espíritos perturbadores, irresponsáveis. E precisa haver harmonia no grupo. Porque quando há essa parte dos sentimentos, desarmonia, separação, rivalidade, isto atrapalha demais. Pode haver infiltração de espíritos adversários e chega a agir sobre o que se está produzindo. Não se consegue os efeitos que nós queríamos. É preciso uma boa produção de fluidos, porque a qualidade e a quantidade influem no fenômeno. E são precisos cuidados com o físico. Jejum espiritual. Jejum espiritual. Vejam bem, 60%, às vezes até 70% vem do médium, a substância que ele está emanando. Quando termina a reunião, tem que voltar para ele. Mas se todo mundo ofereceu alguma coisa, naturalmente ficou mesclada. E quando volta para ele, será que ele se sente bem? Porque não é a substância normal dele. Está mesclada com a de outros. E vocês sabem, pensamentos, sentimentos, e vem tudo junto, não é? Dizem que a gestante às vezes sofre certos enjoos, não por causa de problemas físicos, orgânicos, mas que pode ser também pela influência do perispírito do reencarnante. O perispírito do reencarnante que se mescla com ela e causa diferenças. E essas alterações para a gestante, não é? Então há um certo fundamento, porque são duas criaturas diferentes. Dois perispíritos plasmados, vividos, cada um de um jeito. Então pode causar, às vezes, alguma diferença, alguma reação do organismo. Então nós temos a jejum espiritual no grupo que vai querer produzir efeitos físicos. Vai tomar cuidado, olha que falta de caridade. Se ao final da reunião o pobre do médium ou da médium passa muito mal, por causa do retorno de substâncias mescladas. Por isso eles dizem também para não haver pessoas não beberem álcool, não comerem carne vermelha, às vezes dizem isso, não é? Tomar cuidado com a alimentação, porque tudo isso influi.
é substância materializada. Não é substância puramente espiritual, não é? Durante a reunião é preciso serenidade. Tanto o médium quanto os demais participantes não podem ter pensamentos discordantes, sentimentos inferiores, porque estará agindo naquela massa viva que ficou, não é? Nós dissemos que fica animada, está recebendo essa influência. Agora, como harmonia, serenidade numa reunião? Como é que nós podemos pensar a isso? Veja bem, uma pessoa quer cantar, mas está todo mundo conversando. Ou alguns estão até cantando outras canções. Ela consegue? Fica mesclado no ambiente, não é? Vamos dizer que alguém quer mostrar, como a gente vê nessas casas às vezes, as pipoquinhas todas pulando no ar, né? Não caem. Não caem porque há um jato de ar embaixo delas, sustentando-as no ar. Mas se desligar lá, elas não caem todas? Então, às vezes, estão produzindo um fenômeno no ambiente. E se houver interferência dos pensamentos? Se cortarem os pensamentos, não pode prejudicar o fenômeno? Então, a serenidade durante o decorrer da reunião. Entretanto, não é preciso nenhuma fórmula nem ritual exterior. Não precisa. A coisa é muito simples, natural. Não são os rituais que causam os fenômenos. As pessoas é que se condicionam a pensar: se eu fiz daquela maneira e obtive tal resultado, eu sempre vou fazer dessa maneira, vou entrar com o pé direito da sorte. Isso são superstições. Não há necessidade de nenhuma providência assim. Como nós aqui nos reunimos, preparamos o nosso ambiente, alertamos, oramos, e nós, em seguida, estamos em intercâmbio com os espíritos. Não precisa ritual especial nenhum, não é? Nem na forma de nos vestirmos, naquilo que falamos. Então, não há necessidade de fórmulas e rituais exteriores para uma reunião de efeitos físicos. Mas podemos orar, claro. A oração é uma ação mental, espiritual, não é? Ligação com o plano superior. A música, a música faz muito bem. Por quê? As pessoas têm seus pensamentos, cada uma coisa e outra, e geralmente essas demonstrações costumam ser para um público nem sempre espírita. E como é que você vai harmonizar pessoas que não sabem nem se concentrar, que não têm um mesmo ritmo de vida? Se você coloca uma música que todo mundo conhece, vamos cantar uma canção popular, todo mundo conhece, todo mundo canta e fica envolto na letra e nas vibrações, aí produz um certo ambiente, isso favorece. Por isso, no movimento que trabalha com efeitos físicos, eles usam muito o canto, favorece liberação do ectoplasma e harmoniza o ambiente. Claro que as canções populares também servem. Cuidado com as canções que usem imagens que não condizem com o objetivo da reunião. Mas muitas canções populares são belas e podem ser utilizadas. Mas os espíritos que começaram esse trabalho, por exemplo, aqui no Brasil, eles mesmos ensinaram canções prece. A própria Sheila, através lá do Peixotinho, ela ditou partituras e letras de canções para que aquele público cantasse, favorecendo o ambiente da reunião e a liberação de ectoplasma. A obscuridade é necessária, não o breu, não precisa ser tudo escuríssimo, mas não pode ter uma luminosidade tão grande, não pode. Uma luz vermelhinha, azulzinha ou verde, mas que dê para nós observarmos ao redor quem está e onde está. Nós não estamos no escuro totalmente, não é? Nós sabemos que se puser muita luminosidade, o ectoplasma se desvanece. Se tivéssemos o Mirabelle aqui, podia, mas sem o Mirabelle não dá, não é? Ele foi uma exceção. Todos os participantes devem ser fiscalizados. Talvez que alguém, como? Duvidam de mim? Não, não duvidamos de ninguém.
É uma questão para todos nós estarmos convictos se aconteceu ou não aconteceu. Não é uma coisa subjetiva, eu acho que vi, ai, naquela hora me pareceu. Não, não. Nós queremos saber se houve a produção de fenômenos ou não. Então nós vamos fiscalizar todos os participantes para não haver dúvida quanto aos fenômenos obtidos. Como é que a gente fiscaliza? Põe alguém para olhar todo mundo? Não. Eles inventaram, descobriram recursos. Por exemplo, numa reunião que minha mãe participou em Ribeirão Preto, ela era ainda novata no movimento espírita, mas teve essa oportunidade. O pessoal escolheu uma alcova, quer dizer, era uma sala, uma espécie de quarto, mas que não tem janela, só tem uma porta, aí é uma alcova, não é? Então a porta estava bem vigiada, bem controlada, e não havia janela escapatória nenhuma. Apesar do calor lá de Ribeirão Preto, né, eram umas 20 pessoas e eles ficaram ali ordenadamente. Mas aí eles vieram com um carretel de linha e passaram a linha pela roupa das pessoas, a casa dos botões, passaram aqui pela gola, saindo pela manga. Como era possível? Passaram em todos o mesmo fio de linha. Se alguém se movimentasse, os outros saberiam. Ah? E depois ainda veio alguém polvilhando o chão com farinha de trigo. Depois sentou ali à frente de todo mundo. Sinal que se alguém se levantasse, andasse, ficaria a marca, a pegada. Para ter certeza que ninguém se movimentou. Ninguém saiu para produzir no escuro algum fenômeno, não é? E minha mãe teve a felicidade de ver Padre Isabel materializado. Esse espírito se prestou muito na época, aqui no estado de São Paulo e em outros estados, a esse serviço de se apresentar materializado. Mas vejam, não é aquela figura inteira, como a gente viu naquele caso que eu estava contando. Materializa o espírito todo, cheio de planejamentos, tanta coisa, e não mostra o rosto fica escondido. Como? O Padre Isabel veio a cabecinha dele, só a cabecinha materializada, mas viva, os olhinhos mexendo, a boca falando, e passava por cima das pessoas. Quando chegou perto da minha mãe, ela era novata, ela estava tremendo. Ele disse, minha filha, por que tanto medo? Não sei, conversou com ela e passou adiante, não é? Então são fenômenos assim bem comprovados. Como aqueles dedos lá naquele festim, não é? Os dedos, não precisa materializar o espírito inteiro. Uns dedos escrevendo já é o suficiente para nos comprovar, não é? Agora, eles mostram todo aquele corpo. Quer dizer, gastaram bastante ectoplasma. E escondem a cara, está sob véus? Não. O mais importante é a comprovação da individualidade. Então, a gente nota que não estão bem orientados esses trabalhos. No caso, então, fiscalização de todos os participantes. E essa reunião, ela não pode durar muitas horas. Peixotinho também tinha uma capacidade enorme, mas a reunião dele não era só de efeitos físicos. Havia a preleção para o pessoal, havia espíritos que vinham conversar, mas não materializados. Havia uma série de atividades e também a materialização. Mas imaginem ficar em trabalho mais de 2 horas e depois no dia seguinte faz outra reunião, com que gás? Com que resistência? Precisa uns 15 dias para a pessoa se recompor. E às vezes, por não saber disso, é que eles fazem a reunião com o médium e querem reproduzir no outro dia, daí a 2 dias, e não se consegue depois os resultados. Claro, está esgotado o médium. Ele precisa se recompor, não é? E às vezes as pessoas não sabem disso. Produziu ontem, por que não produz hoje? Acho que foi fraude ontem. É porque falta a compreensão do fenômeno, como se passa, não é? Então, essa reunião não pode durar mais que 2 horas e deve ser quinzenal ou, no máximo, semanal, quando houver grande necessidade de ajuda a alguém. Avaliação dos resultados.
às vezes um grupo começa a querer trabalhar, se prepara tudo e deseja. Houve no Brasil grupos de fraternidade, eles ainda existem, mas não estão com o mesmo objetivo. Quando eles se formaram no Brasil todo, eles achavam que eles iam produzir fenômenos de efeitos físicos. Seria uma maravilha, eles têm lindas canções prece, e eram grupos que se espalharam pelo Brasil, grupo de fraternidade. Cada um tinha o nome de um espírito, algum nome especial, mas todos eram grupos de fraternidade. Aconteceu, porém, que apesar deles se devotarem muito, serem perseverantes, não conseguiram grandes fenômenos. Eles conseguiram, às vezes, uma certa luminosidade no ambiente, conseguiram, às vezes, uma ligeira movimentação de um objeto, mas só, não passava disso. O que isso estava demonstrando? Que o grupo não tem possibilidade de render mais nesse tipo de fenômeno. E eles compreenderam, depois de 2 anos ou mais, eles compreenderam. Continuaram como grupos espíritas, mas voltaram um pouco mais às práticas comuns, não é? E não mais só pensando em efeitos físicos. Então, se um grupo começa a trabalhar e não consegue grandes resultados, não é para desanimar da vida espiritual, mas é para entender, bom, esse trabalho não faz parte da nossa realização, da nossa tarefa, pelo menos não no presente, não é? Somente isso é uma indicação de que não há fluido suficiente ou que os espíritos não querem que o nosso grupo trabalhe para isso. A nossa casa, por exemplo, tem tantos trabalhos, tantas pessoas, tantos médiums, mas nós não temos médiums declaradamente de efeitos físicos. Assim, pujantes, não temos. Será que o plano espiritual não encaminhou para nós? Ou será que encaminhando essas pessoas eles estão controlando para que não extrapolem, não apareçam, não sejam evidentes? E enquanto isso, não há fenômenos de efeitos físicos na nossa casa? Chamativos não. Mas muitas pessoas estão recebendo ajuda perispiritualmente, no corpo físico, nas salas de passes, nas reuniões de assistência a enfermos. Estão acontecendo, mas não em caráter evidente. Estão utilizando o ectoplasma possível no ambiente, mas de modo a que não chame atenção e os nossos trabalhos prosseguem normalmente através dos tempos, não é? Eu sei que às vezes a gente gostaria que fosse uma coisa mais chamativa, mas não só o fenômeno. Atrás do fenômeno nós temos que ter toda uma estrutura e aguentar o povo em cima, querendo os fenômenos. E o boca a boca transmitindo as notícias. É um ambiente difícil para se enfrentar, não é? Então, acho que os amigos espirituais preferem que nós sejamos uma escola, uma seara de trabalho, de socorro, de esclarecimento, de alívio, mas sem aspectos muito chamativos. As atividades do plano espiritual, enquanto nós estamos realizando a reunião, nós pensamos, os espíritos estão ali, estão trabalhando. Não! Lembra que nós falamos, precisa cercar às vezes um quarteirão todo, para que não haja infiltração de espíritos perturbadores. Eles fazem cordões de isolamento. As pessoas que, apesar das recomendações sobre alimentação, não usar o álcool, nem entorpecentes, as pessoas vêm mesmo assim. E é preciso isolar a criatura. E o médium também precisa de um atendimento especial, porque ele precisa estar em boas condições orgânicas para ele entrar no transe. Então, o plano espiritual trabalha muito para essas realizações. Os resultados às vezes aparecem logo nas primeiras reuniões, quando há possibilidade. Não quer dizer que se fizemos uma reunião, não obtivemos nada, desanimamos. Não. Vamos prosseguir algum tempo. Mas também depois de alguns meses, nós já percebemos se vai evoluir ou não a mediunidade. É como o exercício de psicografia.
A gente tenta, são as primeiras manifestações, impulsos na mão, algum escritozinho, não chegou a ser uma palavra, mas está progredindo. Ao longo de alguns meses está progredindo. Agora, se não está progredindo, não fique mais preso a isso, porque não é o caso. Então, nós estamos vendo quantas condições e cuidados são necessários, requisitos de ordem moral e técnica, para nós termos êxito nas reuniões de efeitos físicos. São efeitos extraordinários, eles estão também dentro da lei divina, porque nada há de sobrenatural, tudo que os espíritos podem produzir está dentro da ordem divina, e nós, entretanto, devemos ter o cuidado da avaliação sempre, por quê, para quê, como, não é? E nós, então, ficamos um pouquinho esclarecidos a esse respeito.